Olá, tudo bem? Então vamos dar continuidade da onde a gente tinha parado. Então eu zerei a conversa aqui e agora eu vou iniciar uma nova conversa com o nosso agente, ok? Para vocês acompanhar como isso seria na prática, né? Quando um lead manda mensagem para vocês. Então eu vou estar enviando um olá aqui agora. Mandei esse olá, ok? Já recebemos como não atribuído em todos também. Eu vou clicar na conversa. Vamos aguardar alguns segundos e o agente já vai responder para a gente, tá? Perfeito, como vocês podem ver, o agente já respondeu para a gente, só que eu já tinha iniciado essa conversa, né? Então ele já vai responder de onde a gente parou, mas entenda que o agente já está ligado e já está funcionando. Então vamos dar continuidade. Nós tínhamos parado aqui, como eu iniciei uma nova conversa, veio tudo zeradinho aqui para mim, então vamos continuar a partir daqui desses botões. Esse nova mensagem funciona assim. Entendo que eu acabei de iniciar uma nova conversa. Imagine que o lead, né, o cliente, iniciou uma conversa com vocês e chegou aqui no chat. Só que imagina que você quer mandar uma mensagem agora para esse usuário, por exemplo. Então você vai clicar aqui, vai vir aqui, selecionar a caixa de entrada e vai mandar a mensagem para esse usuário. Como, por exemplo, lá, tudo bem? Reparem o que vai acontecer. Eu vou enviar aqui. Reparem que agora esse agente, né, nós, na verdade, iniciamos uma nova conversa com ele. E o que acontece agora? Reparem também que ele foi atribuído como agente desativado. Por quê? Porque fomos nós que iniciamos uma conversa com ele. Isso pode ficar um pouco confuso, mas vocês vão entender depois na prática, tá? Então, toda vez que houver uma ação da parte do agente, ou seja, nós aqui dentro da plataforma somos chamados de agente. Toda vez que houver uma ação da nossa parte para com o usuário, alguma coisa vai acontecer. Então, neste caso, toda vez que houver uma interferência, que no caso foi uma interferência, algo vai acontecer, ok? Só para vocês poderem entender. Então, a gente iniciou uma nova conversa com ele, tá? Vou clicar aqui, vou voltar aqui. Aqui nesse editar contato, nós conseguimos fazer aquela mesma edição, só que sem sair da tela, tá bom? Eu vou fechar. Aqui nós conseguimos mesclar o contato e aqui nós conseguimos excluir o contato também. Aqui em ações de conversa, eu posso atribuir os agentes a esta conversa. Então, por exemplo, eu venho aqui e posso atribuir a mim mesmo, né, administrador, a esta conversa. Então, repare que agora eu tenho duas conversas atribuídas a mim. Ok? Beleza? Esse time atribuído seria o time comercial aqui, né, que poderia ser qualquer outro time, né? Então, vou atribuir para mim também. Essa prioridade, ela são aquelas tags que geralmente se usam, né, de urgente, alta, média, baixa. Então fica a critério do cliente também querer usar isso aqui ou não, tá? Eu geralmente não uso. As etiquetas, eu diria que é uma das partes mais importantes aqui que conseguimos mensurar o que está acontecendo, vamos se dizer assim, né? Então, por exemplo, reparem que houve um agente desativado, ou seja, se o lead mandar uma mensagem aqui, a gente não vai fazer mais nada, porque ele está desativado, tá? Eu vou fazer isso na prática. Eu vou enviar aqui uma mensagem, depois eu vou repassar por isso, mas só para vocês entenderem, eu vou mandar uma mensagem aqui, vou colocar opa. Repare que agora eu coloquei opa e no decorrer da nossa conversa, o agente não vai nos responder, tá? Porque houve uma intervenção e o agente está ligado. Vamos lá. Então, nas etiquetas, nós conseguimos também atribuir algumas etiquetas manualmente, que são essas disponíveis. Nós conseguimos cadastrar mais etiquetas e ou remover ou editar, ok? Então, por exemplo, essa de novo lead, geralmente quando inicia uma conversa, ela já vem tagueada aqui como novo lead, tá bom? Tem a do follow-up enviado também. Toda vez que um follow-up é enviado, ela é adicionada aqui automaticamente. E devolver ao fluxo quando você já resolveu essa conversa, né? Essa conversa já finalizou, não tem mais o que fazer com esse usuário, né? Vamos dizer que ele fechou um plano com vocês. Nesse caso aqui estamos falando de plano de saúde. Então, vamos dizer que ele fechou um plano, você resolveu a conversa e quer devolver essa conversa ao fluxo, ou seja, devolver para o agente
depois que você já fizer o que tem que ser feito. Aí você clica aqui. Atendimento finalizado, ele é atribuído aqui automaticamente toda vez que você resolve uma conversa. Então, se eu resolvesse essa conversa aqui agora, ela ia adicionar como atendimento finalizado, tá? Uma outra hora eu vou estar fazendo todo esse processo manualmente de novo. Manualmente não, né? Iniciar toda essa conversa de novo e vocês vão ver isso na prática funcionando, tá? Mas só para não perder o fio, vamos continuar aqui falando da ferramenta, ok? Esse macro, ele é bem interessante, que poderia ser mensagens prontas. Então, por exemplo, neste caso aqui, eu coloquei como relação de documentos da Mil, por exemplo, né? Então, se eu clicar aqui, nesse botãozinho, nesse ícone de executar, ele vai executar alguma função que eu cadastrei para ele, nesse caso. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui e ele executou o seguinte: segue a relação de documentos da operadora da Mil, por exemplo. Mais uma vez. Repare que novamente houve uma intervenção, porque eu fiz isso aqui dentro da plataforma, e mais uma vez ele ficou como agente desativado para este usuário agora. Ok? Então, mais uma vez aconteceu algo, mas vou falando do macro. Neste caso, vamos supor que fosse uma relação de documentos da operadora 1000, pedindo o nome, endereço, né, e etc. E também conseguimos enviar arquivo também usando o macro, ok? Vamos continuar. Essa informação da conversa e essa informação de contato são atributos personalizados. Há várias aplicações para isso, tá? Depois eu vou falar sobre isso também, mas só para vocês entenderem, imagine o seguinte, que nessa conversa, imagina que fosse um atendimento de suporte. Então, imagina que toda conversa que a gente faz, né, quando a gente liga lá na operadora da Vivo, por exemplo, eles têm um número de protocolo. Então, para esse tipo de conversa, que eu acho que não se aplicaria no caso de planos de saúde, haveria um protocolo. Então, se eu clicar no lápis, eu poderia colocar aqui um protocolo 001, atribuir a essa conversa, tá? No caso do contato, seria como, por exemplo, o CPF. Ele fica a nível global no contato da pessoa. Então, eu sei que o CPF dessa pessoa, por exemplo, é esse aqui. Então, vou adicionar aqui. Então, para esta conversa aqui, neste caso, tem esse protocolo. Mas para esta conversa não tem nenhum. Conseguiram entender a diferença? Então, vou voltar lá. Só que reparem, né? O CPF ele é global, então ele vai aparecer para o mesmo usuário, independente da conversa que está. Beleza? Eu vou voltar aqui. Vamos continuar. Aqui nas notas, como eu havia excluído a conversa anterior, eu vou fazer novamente, eu vou atribuir uma nota aqui mais uma vez para vocês verem como ela fica. Então, eu vou voltar aqui, vou clicar aqui na setinha, eu vou vir aqui nas notas, eu vou colocar aqui um teste, por exemplo, só isso. Eu vou salvar a nota e vou voltar na tela anterior, vou dar uma atualizada aqui na tela, e reparem, cadê? Que agora existe um teste aqui dessa nota, ok? Conversas anteriores, ou seja, eu tinha uma conversa anterior, né? Então, todas as conversas, como eu tenho duas conversas aqui com o mesmo usuário, as conversas anteriores vão ficar aqui. Se neste caso houver duas conversas, tá? Que geralmente isso vai funcionar, nesse atendimento vai funcionar como se fosse o WhatsApp mesmo, né? Então, imagina que o lead entrou em contato com vocês e vocês continuam conversando com ele aqui como se fosse o WhatsApp, né? Toda vez que ele falar com você, vai ficar numa única conversa e não em várias conversas, como neste caso, porque iniciamos uma nova conversa, tá? Não sei se isso ficou claro, mas qualquer coisa vocês me perguntem, por favor, tá? Deixa eu fechar isso aqui. E os participantes da conversa, vocês vão ver todos eles aqui, ok? Então, eu vou encerrar esse vídeo e para ele não ficar muito longo, e depois eu vou passar por mais campos aqui da plataforma, ok?